A gente vai continuar nesse assunto, daqui a pouco até trazer também a reação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele foi muito incisivo no Twitter, você já vai acompanhar. Mas antes nós vamos chamar para essa conversa o professor de economia da FGV, Gessner Oliveira, para comentar esse novo reajuste dos combustíveis que foi divulgado hoje pela Petrobras. Olá, Gessner, uma boa tarde para você. Muito boa tarde, é um prazer conversar com vocês, prazer conversar aqui com os espectadores da CNN. Esse impacto do aumento de 15% do diesel, queria focar inicialmente no diesel porque ele traz um impacto direto na cadeia produtiva, no transporte de bens, etc. Isso pode mudar de que forma a economia do país e se fosse para avaliar de início, para bem ou para mal? Olha, esse impacto, até certo ponto, seria esperável seguindo a política de paridade de preços internacionais. Havia, como vocês mencionaram muito bem na matéria e aí na discussão, havia e ainda há uma defasagem, tanto no diesel quanto na gasolina, uma defasagem dos preços domésticos em relação aos preços internacionais. Como foi muito bem colocado, é insustentável ter essa defasagem. Isso prejudica muito, prejudica a Petrobras, prejudica a cadeia produtiva como um todo, prejudica a importação de combustíveis, que é essencial para o bom funcionamento do mercado, para que haja um pouco mais de concorrência no mercado. Então, esse aumento teria de vir. Na verdade, não adianta lutar contra algo que é um fato econômico. O preço da energia, o preço do petróleo no mercado internacional está caro, há uma pressão e o Brasil não pode viver fora dessa realidade. Nós não somos uma ilha, nós temos que viver nessa realidade sob pena de pagar um preço muito mais caro lá na frente. Pois é, um dos motivos, né, Gessner, para esse reajuste ter acontecido, que de fato tinha que ter acontecido, porque há uma defasagem, né, como você mesmo falou, que não tinha muita alternativa, não tinha muito o que fazer em relação à Petrobras tomar essa decisão. Em relação ao diesel, a gente pode pensar que isso poderia acontecer de uma forma mais incisiva e ainda prejudicar ainda mais toda essa cadeia produtiva? Olha, sim, na verdade há uma preocupação porque o preço do diesel tem um impacto sobre o transporte público, sobre o transporte das mercadorias, tem um impacto sobre a economia, não há dúvida. Mas aí, Marcela, Jairo, eu acho que a melhor maneira do governo lidar com isso é tentando atenuar esses impactos, amortecer esses impactos. Embora haja resistência, a verdade é que há vários anos muitos analistas têm chamado a atenção para o fato que você poderia ter um fundo de estabilização que fizesse isso, que justamente atenuasse, sem a ilusão de que isso vai resolver o problema, os preços dos combustíveis não vão aumentar, mas se nós tivéssemos um fundo de estabilização para amortecer os impactos e, paralelamente, se tivéssemos medidas compensatórias que pudessem utilizar, por exemplo, o cadastro único dos programas sociais e auxiliar aqueles segmentos da população que acabam pagando mais caro, no transporte público também poderia haver reequilíbrios dos contratos com os concessionários de forma a compensar isso. Isso poderia ser feito, inclusive, com prorrogação de prazo de contrato, sem necessidade de desembolso de recursos. Enfim, há uma série de medidas compensatórias e sem enganar a população, sem iludir, dizendo, olha, nós vamos impedir o aumento de preços dos combustíveis, porque isso não existe, não tem milagre, como foi muito bem afirmado. A verdade é que o preço do petróleo está mais caro, e o preço dos derivados tem tido uma tendência de alta, e nós temos que lidar com essa realidade. E a pior coisa do mundo é haver críticas em relação à interferência, crítica em relação à Petrobras. Isso desvaloriza a empresa. E quem que é o maior acionista da empresa?
é a própria União. Quer dizer, é ficar dando tiro no pé. A Priscila Asbeck, a nossa analista de economia, tem uma pergunta ao senhor. Gessner, muito bom esse teu comentário de que é um tiro no pé, né? E um tiro no pé, acho que não só do governo, mas de todos nós, né? Porque o governo é o acionista majoritário e, enfim, em tese tem que defender, então, também os interesses públicos. Gessner, o que eu queria colocar, você falou sobre fundo de estabilização, né? Tem uma discussão importante também acontecendo sobre tributar mais o lucro, por exemplo, de petrolíferas em um momento em que o petróleo está subindo. Tem essa questão do fundo de estabilização. O que a gente está vendo são muitos ruídos na política, porque ninguém quer ficar com a culpa do aumento dos combustíveis. Mas, na prática, o que temos é um aumento aí de 63 centavos do diesel, né? Assim, a gente fica girando em círculos, mas o fato né? Isso encarece transporte, encarece o custo do transporte público. O que daria para ser feito de razoável? Seria esse fundo de estabilização? Seria tributar um pouco mais os lucros? O governo tem falado muito sobre lucros muito altos da Petrobras, que a Petrobras poderia distribuir menos lucros aos acionistas. Isso poderia, de fato, ocorrer para a gente não ver esse resultado aí de aumento de 63 centavos no diesel que a gente está vendo? Olha, Priscila, eu acho, na linha do que você mesmo comentou muito bem antes, eu acho que o recado deveria ser, olha, algum aumento é inevitável, que nós podemos escalonar um pouco esses aumentos. O Fundo de Estabilização, ele faz isso. A pergunta natural quem financia o Fundo de Estabilização? Na verdade, como foi também mostrado no debate, o governo tem recebido mais dividendos em função dos resultados da Petrobras, poderia ser uma fonte de financiamento, embora não tenha muito segredo, quer dizer, o governo também não tem recursos sobrando, né? Esses são recursos que já estão previstos do ponto de vista de orçamento, mas se nós tivéssemos uma filosofia de compensações pontuais, quem são as pessoas que não têm condições realmente de pagar um aumento da gasolina, um aumento do diesel? São aquelas pessoas mais pobres que usam intensamente o transporte público e, portanto, aí é um ponto de atenção. Então, deveria haver um subsídio maior e isso pode ser compensado, seja com recursos orçamentários, seja com reequilíbrios dos contratos do transporte público. Então, isso não exigiria reembolso. Tá? Além disso, o Fundo de Estabilização poderia amortecer um pouco. Quer dizer, você escalona um pouco os aumentos. Sim, você tem condições de aumentos ligeiramente menores. Sim, perfeito. A gente conversou com o Gessner Oliveira, professor de Economia da FGV. Sempre muito bem-vindo aqui. Obrigada e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.